Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde conversamos com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct de Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Vamos inicialmente remeter os nossos ouvintes para um e-mail do programa. Se quiserem colocar alguma questão, é noseuropa@rtp.pt. E partimos para os destaques. Vamos olhar para a semana passada. Foi rica em acontecimentos, até porque se celebrou o Dia da Europa. Exato. A celebração do Dia da Europa, 9 de maio, suscita naturalmente esta vontade de celebrar o projeto europeu. E aqui o destaque iria, desde logo, também para a RTP Madeira, com o início de um programa intitulado Madeira na Europa, transmitido à terça-feira. O primeiro esteve relacionado com os jovens, com a participação nos projetos europeus, no Erasmus, também nos trabalhos que são feitos ao nível dos estabelecimentos de ensino, nomeadamente através dos clubes europeus. O segundo também já teve lugar ligado mais ao mundo empresarial, às candidaturas, aos financiamentos, e eu creio que o último há de estar ligado à questão propriamente política. E, portanto, é de enaltecer este esforço adicional que a RTP Madeira tem em trazer os temas europeus aqui à ordem do dia. Não é? Também se realizou no 9 de maio um diálogo com os cidadãos. Sim, o dia 9 de maio foi aqui na região celebrado de diferentes formas, mas claramente o destaque iria para este diálogo com os cidadãos. É algo que não é inédito cá na região e eu creio que, se não me falha a memória, nós já vamos no 4º diálogo com os cidadãos, já temos inclusivamente cá uma comissária europeia, tivemos por 2 vezes a chefe da representação da Comissão Europeia e tivemos agora a diretora de Comunicação, Orçamento e Assuntos Gerais da Direção-Geral de Política Regional da Comissão Europeia, Dana Spinant, que esteve cá, portanto, na região, num evento organizado entre o Governo Regional e a própria Comissão Europeia. E, acima de tudo, é importante que estes diálogos aconteçam. Aliás, eles têm sido reforçados nesta legislatura do Presidente Juncker e é uma forma de aproximar os cidadãos das instituições europeias, porque podemos, efetivamente, naquele dia, estar presente no auditório, participar, confrontar os oradores com as nossas ideias, com as nossas dúvidas, questões, sendo que também este tipo de evento geralmente tem uma amplitude bastante grande, porque é transmitido em direto, pelas redes sociais, nomeadamente, e isso faz com que, de facto, sejam eventos com uma importância acrescida. Proximamente, e já depois das eleições europeias, há uma iniciativa, Marco Teles, que talvez importe desde já destacar. Sim, nós vamos ter no dia 28 de maio, portanto logo depois das eleições, uma iniciativa que demos o nome de Funding for You, e portanto é uma iniciativa que decorre das 9h30 até por volta do 12h30, durante a parte da manhã, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico. A entrada naturalmente é livre, basta que se inscrevam, fazer uma inscrição eletrónica no site já do Europe Direct Madeira, está lá toda a informação, e que está relacionado com oportunidades de financiamento a nível europeu. Portanto, isto para a área da cultura, para a área também da cidadania e para a área das empresas. Ou seja, nós vamos reunir 3 oradores, 3 especialistas nestas 3 matérias, sendo que a parte das empresas ficará a cargo do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, que dará a conhecer oportunidades de financiamento especificamente para as empresas. Depois temos a apresentação do programa Europa para os Cidadãos, portanto na área da cidadania, e também um projeto muito interessante, o programa Europa Criativa, que de resto também não é apresentado cá na região, não será pela primeira vez, mas que tem novidades em termos de programa e que pode interessar a diversas instituições, quer sejam da esfera privada, quer também pública, autarquias, juntas de freguesia, associações culturais, enfim, é um leque bastante alargado de potenciais destinatários deste evento. 28 de maio, entrada 28 livre. De maio, entrada livre, exatamente. No Centro de Estudos de História do Atlântico, na Rua das Mercês. Já aqui falamos de iniciativas de cidadania europeia. Aqueles que nos escutam estarão mais ou menos familiarizados com esta possibilidade que o cidadão comum tem de apresentar junto da Comissão Europeia
ideias suas, é isso, projetos que querem ver. Exato, portanto, esta é no fundo uma oportunidade que surge, não é de agora, portanto, esta iniciativa, o chamada Iniciativa dos Cidadãos, foi lançada em abril de 2012, portanto já tem algum tempo, e é no fundo um instrumento, como referi bem, que está ao dispor dos cidadãos para influenciar, digamos, a definição da própria agenda de trabalhos da Comissão Europeia. Portanto, é mais um elemento que nós todos temos a nosso dispor no sentido de intervir na agenda e nos trabalhos da própria Comissão, e esta iniciativa tem o nome Salvemos as Abelhas, Proteção da Biodiversidade e Melhoria dos Habitats dos Insetos na Europa. Ela tem esta iniciativa como objetivos obrigatórios tornar a promoção da biodiversidade um objetivo geral da própria Política Agrícola Comum, ou como é conhecido, da PAC, reduzir também drasticamente a utilização dos pesticidas e proibir os pesticidas nocivos sem qualquer exceção. Isto também é um aspecto bastante importante, aliás, entre outras medidas desta proposta. Foi aceito pela Ela foi aceita, Comissão. portanto, ela neste momento foi arrestada e portanto, isto é para dizer que depois de aceita esta iniciativa, passamos por uma etapa que é um período mais alargado de 1 ano, em que é necessário recolher 1 milhão de assinaturas oriundas de 7 Estados-membros. Portanto, a partir daí é dado, portanto, este prazo e no final deste prazo de reunião das assinaturas, a Comissão dispõe de 3 meses para se pronunciar sobre esta iniciativa, podendo dar seguimento ou não do pedido, sendo que, de qualquer forma, terá que sempre fundamentar a sua decisão. Quer isto dizer que algumas iniciativas acabam, mesmo reunindo as assinaturas, acabam por não ter um efeito prático. Outras poderão se traduzir numa alteração ou na produção de nova legislação, mas de qualquer forma a Comissão Europeia terá que sempre se pronunciar sobre isso. E também dizer que uma das críticas que se fazia em relação a este programa ou esta possibilidade de iniciativa de cidadania europeia é que seria um processo demasiado complexo. Aliás, o próprio Presidente Juncker, no seu discurso em 2017, reconheceu essa dificuldade e foram já introduzidas alterações que, todavia, só vão ter início ou só vão entrar na prática, digamos assim, no dia 1 de janeiro de 2020. Seja como for, já se introduziram pequenas alterações, no sentido de simplificar todo o processo, e a verdade é que isto contribui para um aumento de 14% das iniciativas de cidadania europeia e uma diminuição em cerca de 80% àquelas que são recusadas. Portanto, há aqui progressos nessa matéria e é, como a Marta referia bem, uma ferramenta, mais uma ferramenta, não esquecendo que a principal delas é o voto. É o voto, que acontece já no dia 26 de maio. O Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência foi avaliado de forma positiva pela Comissão Europeia. Sim, não, isto apenas para dar destaque a uma notícia que circulava esta semana. É um relatório, portanto, da Comissão que avalia positivamente o trabalho do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, que, recorde-se, foi criado em 93 e inaugurado em Lisboa em 95. Portanto, funciona no nosso país. Aliás, temos mais uma agência descentralizada, que é a Agência Europeia da Segurança Marítima. Portanto, são estas duas. E dizer, no fundo, que é também importante nós darmos conta, toda a vez que a Comissão elogia o trabalho, neste caso de um observatório, reconhecendo que este observatório desenvolveu entre 2013 e 2018 um verdadeiro, ou melhor, apresentou-se como um verdadeiro centro de excelência, e estou a citar, no fundo, a própria Comissão, e que acaba por ser extremamente importante na medida em que fornece factos que são objetivos, que são fiáveis, são comparáveis entre os diferentes Estados-membros e que permitem, no fundo, tentar definir estratégias e uma ação que seja realmente eficaz relacionado com a temática da toxicodependência. A União Europeia anunciou um financiamento humanitário que será recorde neste ano de 2019. Sim, portanto, é um financiamento humanitário, mas ligado a projetos específicos na área da educação e em situações de emergência para 2019. Nós estamos a falar de um valor que atinge os 164 milhões de euros, e o ponto da situação é que atualmente nós temos cerca de 75 milhões de crianças à escala global que
que não têm acesso ou eventualmente um acesso parcial à escola devido a situações, por exemplo, de conflitos militares, situação de guerra ou eventualmente também situações de catástrofes naturais. E, portanto, serve isto para dizer que a União Europeia está também atenta a esta situação, não apenas ao que se passa dentro das suas fronteiras, mas à escala mundial. Sim. E a verdade é que, desde que este problema se colocou em 2015, a percentagem do orçamento da ajuda humanitária da Comissão Europeia destinada especificamente a esta questão da educação em situações de emergência aumentou dos 1% para 8% em 2019, portanto isto num período de 4 anos. Portanto, é algo que muitas das vezes passa um bocadinho ao lado ou que nem sequer é notícia, mas convém relembrar, e já aqui abordamos esta temática, que a União Europeia, à escala mundial, é o principal doador de ajuda pública ao desenvolvimento, ajuda humanitária, e isso é um aspecto que realmente importa destacar e que muitas das vezes passa completamente ao lado. Ficou essa notícia. Entretanto, há alterações nas telecomunicações, portanto, já a partir de 15 de maio. Portanto, exatamente. É recente, mas tem a ver com os preços das chamadas telefónicas. Exatamente. Eu creio que nesta altura muitos dos nossos ouvintes já terão recebido um SMS no seu telemóvel da sua operadora de telecomunicações, pelo menos dando conta, se não falando especificamente destas alterações, mas dando conta, remetendo para algum site dizendo que houve alterações. Portanto, como se recordam, em 2017 acabou, em junho, se não me falha a memória, mas pôs o fim à situação do roaming, portanto, foi um passo muito importante em matéria de telecomunicações, e o que se veio agora a implementar foi definir, quer sejam para as linhas móveis, quer para as linhas fixas, um preço máximo de 19 cêntimos por minuto nas chamadas e 6 cêntimos por SMS, portanto, naquelas chamadas ou naqueles SMS que são feitos entre países da União Europeia. Portanto, o que é que acontece na prática? Havia, efetivamente, uma diferença muito grande entre os diferentes Estados-membros e, portanto, desta forma, tenta-se uniformizar, digamos, com o preço das telecomunicações, ainda que a estes valores que estou aqui a referir acresce naturalmente o IVA, que é e nós sabemos que o IVA entre Estados-membros tem oscilações significativas. De qualquer forma, há neste momento valores máximos para essas chamadas, que volto a repetir, são os tais 19 cêntimos por minuto ao nível das chamadas e 6 cêntimos por SMS. E isto para clientes particulares? Isto para clientes particulares, porque naturalmente as empresas depois regem-se por tarifários regras, um tanto ou quanto diferente e que muitas das vezes são acordadas diretamente com estas operadoras de telecomunicações. Temos aí às portas então as eleições europeias de 2019, uma sugestão de leitura para quem quiser conhecer a União Europeia de mais perto. Sim, quer dizer, sugestões de leitura. Eu continuo a ficar chocado quando me perguntam ou quando afirmam que não percebem muito bem qual é a importância da União Europeia no nosso dia-a-dia, mas ainda assim, para os que não acreditam ou porque ainda têm dúvidas, há aqui uma publicação que, enfim, encontrei ou relembrei esta semana, ela é já de 2017, portanto esta publicação até poderia ser atualizada, e é uma produção da representação da Comissão Europeia em Portugal e também da Direção-Geral de Comunicação, portanto da Comissão Europeia, intitulada 60 boas razões para a existência da União Europeia. Portanto, esta publicação está disponível em formato eletrónico para consulta e também download gratuito no chamado Serviço de Publicações da União Europeia. Portanto, se colocarem de resto no Google o título 60 boas razões para a existência da União Europeia, está lá, portanto, uma publicação bastante completa que aborda desde áreas do ambiente, da área da segurança alimentar, enfim, toda uma série de domínios em que se dão exemplos concretos da importância da União Europeia no nosso dia-a-dia. Pode fazer-se o download e é gratuito. Sim, completamente e gratuito. As eleições europeias estão aí, como saber onde estou recenseado, onde vou votar? Sim. Há alterações a restar este ano, alguns poderão desconhecer essa exatamente, questão. Continua a haver sempre alguma dúvida. Aliás, há dias fui surpreendido com uma questão, alguém perguntava-me, bom, mas votar nestas eleições deve ser diferente, não é? Não é diferente. Igual. Exatamente, as eleições europeias nós votamos exatamente da mesma forma que as restantes, digo eu, em termos de processo. Sim. Exatamente igual. E, portanto,
Qualquer pessoa que tenha cartão de cidadão está automaticamente recenseada, desde logo também essa nota, nós não precisamos nos preocupar com essa situação do recenseamento. Ainda assim, havendo dúvidas sobre esta situação, se estamos ou não recenseados e como é que vamos proceder e onde é que vamos votar, há duas possibilidades. Primeira, através da internet e procurar no endereço www.recenseamento.mei.gov.pt, mas se procurarmos no Google recenseamento eleitoral, há de aparecer logo o portal Sim. onde nós facilmente conseguimos obter esta informação. Ou se quisermos, por uma via muito mais cómoda, enviar uma mensagem, um SMS, através do nosso telemóvel, e este SMS é gratuito, portanto não tem, obviamente, qualquer custo para o utilizador. Enviamos uma mensagem para o número 3838 e o que é que devemos escrever nessa mensagem? Escrevemos RE, portanto, recenseamento eleitoral, a sigla, portanto, do recenseamento eleitoral, portanto, volto a repetir, RE, espaço, o número de identificação civil, portanto, o nosso número do cartão de cidadão. Novamente colocamos um espaço na mensagem e terminamos com a nossa data de nascimento, sendo que primeiro vem um ano, depois um mês e depois o dia, tudo de seguida. Portanto, sem qualquer espaço, sem tracinhos, sem barras, o que quer que seja, e enviamos essa mensagem e passado 10 segundos nós vamos ter a informação que estamos muito possivelmente recenseados e tem inclusivamente a indicação do local onde vamos votar corresponde à nossa morada registada no cartão de cidadão e a secção de voto. Porque, como se sabe, este ano nós não temos, nestas eleições, já não existe esta figura do cartão de eleitor e o número de eleitor. O que acontecia quando nós dirigíamos ao nosso local de voto é que sabíamos entre o número 1000 e 2000 era a secção X e, portanto, agora esse número não existe, mas continua a repartição a ser feita pela ordem alfabética. De qualquer forma, se fizermos este trabalho previamente, ficamos logo com a informação que vamos votar na secção, enfim, A, B, C ou 1, 2, 3, o que quer que seja, e vamos já mais descansados para este processo eleitoral. E falamos de quem tem o cartão de eleitor, quem tem o bilhete de identidade, idêntico. Sim, a mesma as pessoas coisa mais à partida. velhas têm o bilhete de identidade. Sim, mas essas vitalício. Naturalmente já estavam recenseadas, portanto não levanta qualquer problema, não levanta questões. Eventualmente é sempre aquela situação, se mudaram de residência, obviamente há que ter esse aspecto em atenção, porque ao mudar de residência, naturalmente que nós passamos a votar num sítio diferente. Marco Teles, fechamos por aqui esta nossa conversa. Sim, fechamos esta conversa e outras teremos, não é? Noutra oportunidade, em breve. Até lá, obrigado. Até lá, então, obrigado.